Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Mais uma noite, hoje não está muito frio, hoje até está meio fresquinho, né? Apesar que eu estou de blusa, mas tudo bem. Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, nós tiramos aqui a palavra de Josué, capítulo 2. Amém? Eu quero pedir para que os irmãos que estejam do outro lado, que dê os seus likes, compartilhe a mensagem e se inscreva no canal Despertar 607, para a glória de Deus. Eu vou ler aqui um trechinho só para dar início à nossa palavra, capítulo 2 de Josué. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tirai fora os homens que vieram a ti e entraram na casa, porque vieram espiar toda a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vos os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vãos, e fechou a porta, havendo saído do que um após ele. E antes que eles dormissem, ele subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vos caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e a ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Irmãos, o Espírito Santo hoje nos conduziu para esta palavra. É algo muito interessante. Eu estou na casa de uma ovelhinha fazendo essa live hoje, um lugar diferente. Mas eu hoje, ao acordar, na hora que eu estava fazendo a oração, eu falei sobre esta palavra, né? Mas ok, pedi para ela tirar a palavra hoje, como a gente sempre faz,
em todos os dias quando nós fazemos oração. Mas eu não falei nada. Eu fiz a oração e ela tirou a palavra. Aonde saiu? Saiu aqui, exatamente naquilo que eu pensei hoje de manhã, nas minhas orações, que eu inicio o dia. Amém? Irmãos, aqui está falando sobre Josué. Josué manda duas pessoas, dois homens de confiança dele, de tribos diferentes. O Salmão e um outro que eu me esqueci agora o nome. E então esses homens deveriam ficar ali uns 40 dias para poder fazer o trabalho de espionagem, ver tudo o que é, o que não é, o que deixa de ser, ver as medidas disso, daquilo, enfim, fazer uma varredura sobre o ambiente. E esses homens, já de início, eles foram notados por alguém que já o dedurou para o rei. Já praticamente no primeiro dia, eles foram pedir a pousada lá na casa, ali, dela, e então eles conheceram ela naquele bar, que ela frequentava, e eles se depararam com ela e foram, pedir, uma retaguarda para ela, E então a coisa começou a esquentar para o lado daqueles dois espias. Mas Raabe, de prontidão, já deu um refúgio para ele ali, naquele ambiente, E chegaram os homens do rei, os homens, os soldados, foram conversar com ela, que ficou sabendo que ali tinha pessoas de Israel. Eles eram espias, então eles falaram assim: eu gostaria que você falasse, mas Raabe soube esconder eles muito bem. E depois que aqueles homens saíram dali, porque a Raabe falou assim: não, realmente, de fato, eles estiveram aqui, mas eu falei que não podia ficar com eles ali, eu nem sabia quem eram, porque eram pessoas desconhecidas, então a gente ficou preocupado e tal, enfim, criou uma história ali, e em cima disto, ela falou assim, eu pedi para, não tinha local ali, e eles foram embora. Que não é verdade, Na verdade, ela estava omitindo uma situação. E aquilo, perante Deus, foi algo extraordinário, vindo de uma mulher que era uma prostituta. Olha só, Raabe. E Raabe conhecia a história do povo de Israel, do povo hebreu, Depois que eles saíram, aqueles soldados, Raabe foi conversar com eles: olha, estiveram aqui e tal, procurando vocês, e a gente sabe tal que os hebreus têm uma história linda de um Deus todo-poderoso. Ela dando testemunho do Deus dos hebreus, que é Raabe, um Deus todo-poderoso que abriu o mar. A gente conhece a história e a gente tem muito temor desse Deus, que ele possa vir nos destruir. Entendeu? Falando para eles. Falando para quem? Para os espiões. Mas Deus livrou, usou aquela mulher. Olha o que Deus faz nas nossas vidas. Deus, ele usa até uma pessoa daquele nível para dar livramento para os seus escolhidos. Olha só.
Não foi isso que aconteceu. Jesus estava na terra, irmãos. Jesus estava na terra e na última hora que ele estava ali na cruz, um ladrão reconheceu a autoridade de Jesus e pediu perdão. E falou assim: Senhor, não esqueça de mim quando você entrar no seu reino. E Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou isso para ninguém, irmãos. Jesus não falou isso para ninguém, nem para os seus discípulos. Ele falou uma palavra com tamanho teor, mas falou para aquele ladrão. Porque aquele ladrão reconheceu na última hora, no último suspiro, irmãos, a autoridade de Jesus, que Jesus era o mestre, que Jesus era o Filho de Deus. Aquele ladrão ainda repreendeu o seu amigo que estava do outro lado, né? Do lado da esquerda, ali, porque era o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. O ladrão da direita que falou, o ladrão da esquerda estava zombando de Cristo. Aquele ladrão falou assim: olha, nós estamos aqui porque nós fizemos algo, nós cometemos crime, e por isso nós estamos aqui. Mas esse homem, ele não cometeu crime nenhum, e ele está de forma aqui, está sendo preso, ele está sendo crucificado de forma injusta. Ele deu um sacode ali no seu amigo, né? O que estava do lado mais da esquerda, certo? E Jesus então falou para aquele ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas aí eu falei: mas ele era um ladrão. E Maria Madalena? E aquela mulher que queriam apedrejar? Era uma prostituta. E Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, irmãos. E sabe o que aqueles homens fizeram? Que estavam com as pedras, deixaram suas pedras no local, ó, foram escapando de fininho. Sabe por quê? Porque Jesus estava escrevendo na areia: o fulano tal saiu com tal mulher, o ciclano adulterou com tal pessoa. E eles olhavam, viam aquilo, opa, deixa sair fora aqui, senão vai sobrar para mim. E Jesus depois falou: cadê os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Não estão aqui, né? Foram embora. Eu também te perdoo. Jesus tinha o poder de perdoar os pecados, irmãos. Então a gente percebe que Deus, ele trabalha. Deus, ele não vai escolher o A ou o B. Vou escolher esse porque é mais bonito, porque é mais isso, é mais aquilo. Deus estava escolhendo uma prostituta chamada Raabe, que depois vai dar origem a Davi. Vocês sabiam disto? Raabe foi a avó de Davi, porque depois aquele espia, ele se casou com ela. O Salmão, que era o braço direito do homem mais poderoso, que era Josué. O escolhido de Deus naquela época, irmão. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí o pessoal hoje fica: porque não sei o que, porque isso. Pessoal, Salmão era o braço direito de Josué, juntamente com Caleb, entendeu? Juntamente com, eu até esqueci o nome dele agora, Otoniel, né? Otoniel, que foi o primeiro juiz, depois que Josué partiu, certo? Então sempre é com três que Deus trabalha. É sempre com três de confiança, porque tudo que liga na terra liga no céu. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Nós estamos em mais de 3. Então Deus está no controle, irmãos.
Então vamos confiar no Deus. E Josué então, aliás, o Salmão, aqueles espias, né? Aqueles espiões, né? Que eram dois, né? Foram depois, teve toda a retaguarda de Raabe. E ele falou assim para Raabe: não se preocupe, nada acontecerá com você. Deus vai destruir essa terra de Jericó, mas nada acontecerá com você, porque o anjo do Senhor vai te dar a retaguarda. Isso estou falando. Salmão falou para aquela pessoa chamada Raabe. Ele falou assim: olha, nós estamos indo, mas eu vou deixar um sinal. Quando nós tivermos as portas aqui, você coloca uma corda vermelha e a gente vai saber que a sua casa é a casa escolhida. Eu estou resumindo, a história é mais longa, irmãos, mas eu estou resumindo porque, senão, já viu, né? A gente estende muito essa live, né? Então, deixou aquela corda. Aliás, eles desceram pelaquela corda, né? Aqueles dois espias, para poder fugir, né? Para ir de volta para o acampamento dos hebreus, né? E então ocorrer ali, irmão, uma promessa. E depois que ele chegou lá, ele falou para José tudo que tinha ocorrido. E José falou assim: Deus vai destruir aquela terra, mas vai dar o livramento para aquela casa, para aquela família. Aí quando a gente fala isso, a gente vai lá para o Salmo 91. 1000 cairão de um lado e 10 à sua direita, mas tu não serás atingido. Porque quando Deus está no controle, irmãos, quando Deus está no controle, você tem o livramento de Deus, tem convicção disso, tem fé nisso, irmãos. Tem fé que Deus trabalha, que Deus sai na sua peleja. E ali então ocorreram, quando eles vieram invadir aquela cidade, foi uma grande vitória ali, uma grande vitória de Deus, daquele povo hebreu perante Jericó. Uma grande vitória, irmão. Mas Deus deu livramento para aquela casa. Deus deu livramento para aquela família. E toda aquela família foi poupada. Quando a gente começa a falar isso, a gente lembra de Sodoma e Gomorra, né? Que Deus também livrou os filhos, a família de Ló. Só a esposa que virou uma estátua de sal, né? Porque ela não entendeu. Deus deu livramento para Noé e sua família, porque estavam ali. Então, quando a gente vê isso, a gente começa a emitir as coisas para os últimos dias. Jesus vai voltar, vai acontecer o arrebatamento e vai acontecer a grande tribulação. Irmãos, vocês estão preparados para isso? Vamos se aliar, vamos orar, vamos pedir, vamos clamar em nome de Jesus, para que Jesus entre no controle da minha e também da sua vida. Você que me assiste no canal do YouTube, nesse canal Despertar 607, procure se aliar o mais rápido possível a Jesus. Procure se aliar, irmãos. Procure alguma igreja, algum movimento e peça para que o pastor ore por você e fale assim: eu quero aceitar Jesus nesta noite. Eu quero aceitar Jesus nessa noite, para que eu não venha ficar na amargura, na tribulação, para que eu seja escolhido, para que o meu nome possa entrar no livro da vida.
aquela Raabe, ela foi contemplada, irmão. Ela se tornou uma rainha. Assim, não foi rainha mesmo, porque ela se casou com o homem mais importante do acampamento, né? Daquele povo escolhido, né? Que era Salomão, o braço direito de Josué. E dali, dessa família, se originou Boaz. E Boaz foi o avô de Davi, vindo da família de Jessé. Vindo da família de Jessé, claro, né? Dali saiu Davi. E nessa geração veio Jesus depois. Depois de mais de 1000 anos, né? Veio Jesus. E aquele profeta, né? Aquele Senhor, aquele idoso dizia assim: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Aqui eu encerro, irmão, esta palavra. Aqui eu encerro essa palavra que o Espírito Santo colocou na minha boca. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, dê o like. E se inscreva no nosso canal, o Despertar 607. Que Deus possa abençoar profundamente.